Agora o terceiro tema, foram reunidos dois pilares, o 5 e o 7. A Marissa Nogueira vai começar falando do pilar 5. Bom, boa tarde a todos. Começar aqui falando que os programas de apoio são necessários em todas as fases, do desenvolvimento do atleta, desde a iniciação, passando para o desenvolvimento do talento, até o alto rendimento. Então, é necessário não só nessas fases, mas principalmente ao término da carreira esportiva. É necessário um suporte durante todas essas fases de desenvolvimento e também ao término da carreira esportiva. Então, essa apresentação está dividida em duas partes, Eu achei que ficaria mais fácil assim para vocês entenderem. O apoio durante a carreira esportiva, que tem os 4 indicadores que estava no título, ali bem no início dos slides, e depois o apoio pós-carreira. Tem uma breve conclusão no final dos 4 indicadores, sobre o apoio durante a carreira esportiva, e uma breve conclusão também sobre o apoio pós-carreira esportiva. Então, detalhando um pouco mais esses indicadores, no indicador 1, que é apoio à carreira esportiva, há um fator, crítico de sucesso, que aborda a definição do atleta de alto rendimento. Indicador 2, que seria apoio financeiro, com 4 fatores críticos, abordando as condições oferecidas aos atletas, avaliando que possibilitam a dedicação exclusiva ao esporte. O indicador 3, que são os programas de apoio além do financeiro, que não seja só o recurso a partir do dinheiro, Então, tem 3 fatores críticos, avaliando as existências de programas de apoio para o atleta de alto rendimento. E o 4º indicador, que são os programas de orientação e apoio da carreira esportiva, com 2 fatores críticos de sucesso, Avaliando os atletas que recebem suporte pós-carreira e estão preparados para a vida após a carreira esportiva. Então, no indicador 1, se existe uma definição para atleta de alto rendimento. Então, existe, já foi dito, top 3, top 8, top 16, no Internacional 1, 2 e 3, assim como existe, de acordo com o consenso aqui no Brasil, um exemplo seria a divisão do Bolsa Atleta. Para receber esse benefício, você tem que atender alguns critérios e o Bolsa Atleta está aí como um exemplo. Para o indicador 2, que já é o apoio financeiro, aqui eu vou apresentar a opinião dos atletas e dirigentes, e então ele mostra as condições oferecidas aos atletas para que possibilitem a dedicação exclusiva ao esporte. E nesses 4 indicadores estão envolvidos a renda mensal e a renda esportiva, se é suficiente para os gastos dos atletas, se os empregadores apoiam a carreira esportiva, se com isso eles conseguem se dedicar ao esporte de elite e se há apoio financeiro suficiente para a dedicação integral. Então aqui a gente tem o gráfico que apresenta, aqui de acordo com a renda anual dos atletas, que 65% deles têm uma renda anual abaixo de R$23 mil, 26% tem uma renda anual entre 23 e 80 mil reais anuais e apenas 1,4% tem acima de 161 mil reais. Na opinião ainda dos atletas, sobre o apoio financeiro, segundo indicador, se o apoio financeiro mensal é suficiente. Então, para 53% deles, o apoio é insuficiente, esse apoio financeiro é insuficiente mensalmente. Para 30% é suficiente para dedicação parcial e para dedicação exclusiva, apenas 17% deles. Agora, na opinião de atletas e dirigentes, a gente pode ver aqui que há uma divergência, Porque na pergunta, os atletas recebem reembolso? Então, na opinião dos atletas, eles dizem em 70% que não recebem. Mas os dirigentes apontam que em 86%, praticamente, os atletas recebem. Então, não há uma concordância de ambas as partes. E, em se tratando dessa parte que recebe, dos 30%, se os reembolsos são suficientes para cobrir a despesa? Não, na opinião dos atletas não é suficiente, 61% da opinião deles.
mas para 30, praticamente 40, sim. E qual seria a natureza dessas despesas? Né? Eu procurei destacar aqui as maiores. Então, em 84% seria de viagens, né? Depois 74% para reembolso de competições internacionais, e em terceiro ficariam as refeições, né? Para o pessoal, como todo mundo aqui trabalha, né, ou está envolvido com alto rendimento, tem um pouquinho de familiaridade com relação a isso, né? Então, seguro, despesas com médicos e etc., já apresenta uma porcentagem bem menor. Para o indicador 3, na opinião de atletas técnicos e dirigentes, né, que trata de programas de apoio além do financeiro, então tem a existência de programas de apoio para o atleta de alto rendimento, está envolvido 3 fatores críticos de sucesso, que seriam os programas de suporte multidisciplinar, né, pessoas específicas para o apoio durante a carreira, o que está sendo feito durante essa carreira do atleta, e orientação na transição, principalmente da categoria júnior para a categoria adulta. Então, como resultado, na opinião de técnicos e atletas, a gente vê aqui a opinião sobre a qualidade na preparação física dos atletas. Na opinião dos atletas, foi alta a qualidade, em 26%, né? Apresentou qualidade alta. Para 35% dos treinadores, a preparação física dos atletas é muito alta. Então, pouco se coincide. Essa da nutrição, a qualidade da nutrição, se coincide que não teve nos últimos 12 meses. Né? Então, para 33% dos treinadores e 43% dos atletas, não houve essa interação da nutrição com apoio para os atletas de alto rendimento. Sobre a psicologia, a qualidade da psicologia também não houve nos últimos 12 meses, né? Tanto na opinião de treinadores como atletas, técnicos e atletas. A gente pode ver aqui treinadores técnicos para 47% e atletas 56%. E sobre a fisioterapia, aí é bastante discrepante, porque os atletas apontam que em 36% deles não houve nos últimos 12 meses, mas os treinadores apontam que foi e muito alta. Então, os extremos aí a gente pode ver. Agora, na opinião dos dirigentes, né? Como os dirigentes avaliam a qualidade do apoio oferecido? Então, para a fisioterapia, foi suficiente em 43%. No apoio médico, foi de 28,6% suficiente, razoável e insuficiente na escala. Para trabalho de fisiologista, 43% foi razoável. Para o trabalho de nutricionista também, o apoio de nutricionistas foi também de 43%, razoável. E trabalho psicológico, apoio psicológico, 43% foi suficiente. Ainda na opinião dos dirigentes, né? Avaliação dos dirigentes do serviço de apoio oferecido ao atleta. Então, a gente tem aqui a maior porcentagem, que varia de muito insuficiente, apresentando 23%, insuficiente na sua maioria, 28%, e razoável, em 23%. O indicador número 4, né? Programas de apoio de orientação à carreira esportiva, na opinião de atletas e técnicos. Então, os atletas recebem suporte pós-carreira, estão preparados para a vida após a carreira esportiva? Então, nós temos aqui 2 fatores críticos de sucesso que foram avaliados e analisados, né, como programas de apoio oferecidos pelos órgãos nacionais e governamentais e a criação de parcerias específicas. Como resultado, a gente tem a maioria concentrada, que nos últimos 12 meses não ocorreu. Então, aconselhamento sobre a carreira, 49% da assessoria oferecida aos atletas, na opinião dos treinadores, ela não ocorreu nos últimos 12 meses. Sobre assessoria jurídica e financeira, 64% também, na opinião dos treinadores, não houve. E assessoria de imprensa, 47%. E a gente pode ver aqui que não teve nada
né, na assessoria jurídica e financeira, nem apontando como muito alta, né? Contrapartida teve um pouco dos outros dois. Aqui sobre a opinião de atletas e técnicos, opinião sobre aconselhamento sobre a carreira. Então, novamente, nos últimos 12 meses, para técnicos e atletas não houve, de 49% a 75%, respectivamente. Opinião sobre assessoria jurídica e financeira também não houve nos últimos 12 meses, em sua maioria, 64% na opinião dos técnicos e 82% na opinião dos atletas. E sobre assessoria de mídia, segue a mesma linha, né? Que nos últimos 12 meses não houve esse apoio, na opinião de 46% dos técnicos e 70% dos atletas. Então, como uma breve conclusão desse apoio durante a carreira, existe uma dedicação semanal muito variada, né? Que chega a 70 horas semanais. 30% dos atletas não recebem qualquer tipo de apoio financeiro. Desses 30%, 87% dos atletas utilizam sua renda pessoal para despesa com treinamentos e competições. E a gente pôde ver que a opinião dos dirigentes atletas são bastante divergentes, né? Principalmente naquele gráfico que eu mostrei. E agora, sobre o apoio pós-carreira, né? Na opinião dos atletas, na pergunta, você atleta pode fazer uso de algum tipo de suporte de apoio para o pós-carreira? 60% não sabe se pode fazer uso disso. 19% afirma que sim e 22% que não. Tipo de programa de apoio que o atleta pode usar para o final da carreira. Então, 49% pode usar aconselhamento financeiro, apoio financeiro. Praticamente a maioria consegue, exceto na parte psicológica. Esse apoio psicológico, em sua maioria, não consegue. E na opinião dos atletas sobre o apoio pós-carreira, se é bem desenvolvido no seu país, na opinião de 47% deles, eles discordam firmemente, né, que esse apoio não é bem desenvolvido. Na opinião dos atletas ainda, sobre as preocupações sobre o pós-carreira, se afetam negativamente o desempenho, a gente tem, é bastante dividido, né? 20% discorda, 21% nem concorda nem discorda, 22% concorda e 21% concorda firmemente, né, que essa falta de apoio afeta o final da carreira dele, o desempenho dele. E uma breve conclusão da segunda parte, né, sobre o pós-carreira. 64% dos atletas afirmaram não haver apoio para o pós-carreira esportiva. 35,2% desses 64% afirmam que sim. 60% se preocupam com o futuro pós-carreira e 52% desejam seguir a carreira de treinador. Finalizando o pilar 5, as análises, a gente pode ver aqui como pontos positivos, né? Que a ajuda financeira como ponto positivo, a ajuda financeira a atletas de diferentes níveis de desempenho, como no caso do Bolsa Atleta, apesar de ter os critérios, a gente sabe que às vezes até é bastante rígido com relação ao primeiro, segundo e terceiro lugar, mas é importante, é um ponto positivo. Avaliações periódicas, né, realizadas pelos laboratórios das principais universidades do país. E como ponto negativo, que não é possível oferecer auxílio financeiro a todos os atletas, devido aos critérios de seleção realizados na concessão do benefício, embora parte dessa ajuda financeira às vezes não tenha sido totalmente utilizada, né? E o segundo ponto negativo seria a ausência do apoio financeiro pós-carreira esportiva nas disciplinas não olímpicas, cujos atletas são considerados amadores. Eram esses os resultados. Obrigada.